Bom, faz um tempo, boa noite. Faz um tempo que eu não venho aqui. E eu, apesar dessa luz, apesar da hora, etc., vamos falar aqui um pouquinho sobre prioridades. Como assim prioridades? Bom, prioridades intelectual. Isso mesmo, que você ouviu. Como Ana Rosa, eu sei o que eu devo ler, o que eu devo estudar, o que eu devo fazer da minha vida intelectual. Muito simples. Você precisa primeiro saber quem você é. Sabendo quem você é, e já é uma questão muito profunda e talvez seja um processo muito não linear, vamos dizer assim. Um processo profundo de descobrimento de quem é, do que se quer, para poder saber aonde você quer chegar. E é muito simples, apesar de ser difícil. Você precisa ser honesto consigo mesmo, examinar um pouco a sua vida, entender onde você quer chegar, que objetivos você quer ter e pautá-los em seguida para que você tenha clareza. Diante dessa clareza da finalidade, dos objetivos que você quer alcançar, dessa finalidade que você almeja, você tem em mãos um destino. E agora, sabendo onde você quer ir, você vai procurar os meios. Como é que você procura os meios? Você tem muitas coisas, você se perde em tanta coisa, ou você não tem nada sobre o que construir. Então, é uma dessas circunstâncias que muitas vezes você não sabe priorizar quais são as suas leituras, os seus estudos, enfim. Diante dessa clareza da finalidade, dos objetivos que você quer alcançar, dessa finalidade que você almeja, você tem em mãos um destino. E agora, sabendo onde você quer ir, você vai procurar os meios. Você tem muitas coisas, você se perde em tanta coisa, ou você não tem nada sobre o que construir. Então, é uma dessas circunstâncias que muitas vezes você não sabe priorizar quais são as suas leituras, seus estudos, enfim. Então, sabendo quem você é, sabendo onde quer chegar e sabendo qual é a sua principal dificuldade, se é o excesso ou a escassez de recursos, de materiais a serem estudados, você vai afunilar as opções que você tem. Você tem um início, um meio e um fim. O início dessa jornada. Geralmente você procura temas mais abrangentes. Daquilo que você tem, você separa aqueles livros que objetivamente, por favor, objetivamente, você sabe que são abrangentes, que falam sobre generalidades, que são manuais, que dão um norte, que dão um mapeamento de um assunto. Depois você separa os livros, artigos, vídeos, etc., que na verdade vão te ajudar em temas específicos, em virtudes específicas, em habilidades específicas, vão te ajudar a aprimorar e desenvolver as habilidades que você precisa ter de modo específico. Então, esse é o segundo grupo. Depois disso, tendo conhecimento do que aquele livro tem, aqueles primeiros livros, manuais, mapearam um determinado assunto. Você provavelmente vai ter indicações bibliográficas. Veja sempre o que o autor mais chama atenção. E uma das perguntas que o Mortimer Adler faz é o que esse livro, o que esse autor procura responder. Diante disso, no final da leitura, você vai se questionar: será que ele repetiu diversas vezes um problema? Será que ele tangenciou o que ele quis perguntar, o que ele quis fazer, etc. Ou será que, por um motivo
ele tenha citado muito um determinado autor, tenha referenciado ele, tenha sido bem sucedido, objetivo, se ele conseguiu cumprir, se ele conseguiu responder a primeira pergunta que ele se propôs. É muito uma questão de identificar. Não é fácil, com o tempo você vai se acostumando com isso, mas não é fácil. E no final você vai responder. O autor fez alguma pergunta, ele se propôs a solucionar algum problema. 2, ele conseguiu solucionar esse problema. 3, ou ele referencia algum autor específico. E aí você vai grifar, vai separar essas informações de modo a fichar em fichas como essa aqui, que é pautada ou não. Na frente é pautada, atrás não é. Ou notas mesmo que você consegue destacar, post-it mesmo, que você consegue destacar e colar em determinada página, etc. E separe em algum lugar que você possa recolher. Se você é das artes digitais, vamos dizer assim, se você prefere ter acesso a informações de modo digital, faça uma nota no Evernote ou no Notion, em algum lugar, um bloco de notas, que você possa catalogar essas informações, para que essas não sejam perdidas. Quantas vezes a gente já não leu um livro e esqueceu do que se trata? Quais são os principais argumentos daquele livro? O que o autor desejava com aquele livro? Tendo essas separadas, você guarda essas informações. Nas leituras mais específicas, você, novamente, do menor para o maior, geralmente, não é com todo mundo, mas geralmente se tende a ter uma dificuldade em começar e terminar um livro grande, como primeiro livro, como um livro que vai te permitir ter um hábito. Então, por isso que eu sugiro do menor para o maior. Nesse segundo grupo de livros específicos, do menor para o maior, você faz a mesma coisa. Então, veja, é um caminho. Nesse segundo grupo de livros específicos, você faz exatamente a mesma coisa que você fez nos livros gerais, nos livros genéricos, sobre determinado tema, ok? Então, você vai fichar, você vai elencar o que esse autor quis dizer, o que esse autor se propôs a resolver. Ele conseguiu resolver? Não conseguiu? Quais são as principais referências desse autor? Qual é a linha de pensamento que ele segue, etc. Outras coisas que, porventura, sobrevierem dessa leitura. Agora, tendo esses dois mecanismos, essa separação entre livros genéricos e livros específicos, tanto temos esse terceiro grupo de livros que são produto da sua leitura, do seu estudo desses dois primeiros, aí sim você vai procurar referências que esses autores que você já tem para lê-los do menor para o maior ou do menor para o maior, aí você vê a sua vontade, a sua capacidade, a sua disposição em completá-lo. E aí você vai fazer a mesma coisa. Um processo quase virtuoso que você nunca vai deixar de ter, porque ainda que aqueles primeiros referenciais tenham poucas ou não tenham referências, eles estão em um contexto. Você sempre pode extrair algum contexto e você sempre vai conseguir alcançar novos níveis de conhecimento sobre aquele assunto. E esse processo pode servir para temas distintos. Se você estuda medicina, se você estuda uma parte específica, sei lá, cardiorrespiratório, se você estuda sistema digestivo, você vai procurar autores que falam en passant por todo o sistema. No segundo, você vai fazer as atividades que eu lhe falei, fichamento, questionar se o autor conseguiu suprir suficientemente os problemas que ele se propôs a solucionar, etc. Geralmente, o segundo são artigos mais específicos, são temas mais objetivos, são mais restritos,
Problemas que geralmente são raros, por exemplo, faz a mesma coisa. Um outro exemplo é leitura da filosofia. Você pode escolher um tema de filosofia, pode até ser cronograma de estudos bem extenso. Vai ser um estudo de 5, 10 anos. Então, é importante ter essa noção também. Se você quer algo muito abrangente, vai demorar muito mais para conseguir ter uma linha de estudos que possa alcançar aquele conhecimento específico. Lembrando, isso aqui é uma sugestão de percurso estudantil, percurso educacional, do seu desenvolvimento próprio intelectual, ok? Então, por exemplo, você tem filosofia, você pode ver toda a filosofia ou um tema específico da filosofia, por exemplo, metafísica. Quem são os autores? O que eu tenho de filosofia de mais abrangente? Você começa por ele, começa do mais abrangente ao mais específico. Retira as referências, as perguntas principais que o autor se propõe a solucionar e se ele consegue solucionar e quais são as soluções desse problema. Depois passa as referências e faz o mesmo processo. Claro que em algum momento você vai ter algum conhecimento sobre isso. E aí vai de você decidir se interrompe ou não esse processo.